Graça e paz a todos. Prazer muito grande poder reportar novamente a vocês. E hoje eu gostaria de me referir a uma personagem sobre a qual pouco falamos e pouco conhecemos, mas para a qual são endereçadas duas das principais obras, dois dos principais escritos do Novo Testamento. Quais? O Evangelho escrito por Lucas e os Atos dos Apóstolos. Considerando aquilo que nos foi deixado pela tradição cristã, esses dois livros, o Evangelho segundo São Lucas e os Atos dos Apóstolos, tiveram um só autor, Lucas, médico pessoal de Paulo, uma figura que de alguma forma participa da história do cristianismo com uma certa descrição, sendo muito mais representativo, sendo muito mais expressivo em relação aos escritos por ele deixados. Um Evangelho e os Atos dos Apóstolos. A figura sobre a qual eu gostaria de me ater é justamente sobre aquela para quem Lucas endereçou essas duas obras suas. Lucas remete tanto o seu Evangelho como o livro dos Atos dos Apóstolos a uma personagem chamada Teófilo, sobre a qual pouco nós conhecemos. Primeiramente, Teófilo é quase que um codinome. Teófilo é um epíteto. Ora, Teófilo, palavra de origem grega, significa amigo de Deus. Certamente era esta uma identidade assumida por essa figura que talvez fosse dado o respeito, a polidez, o decoro com o qual Lucas se remete a ele. Lucas vai dizer, ó ilustre Teófilo, em outras traduções, ó excelentíssimo Teófilo. Dado o respeito, dada a polidez, o decoro, o formalismo com o qual Lucas se reporta a essa figura, ficamos com a impressão de se tratar de uma personagem de proa, talvez dentro do Império Romano, uma figura a gozar de certo prestígio econômico ou político e que despertara uma certa curiosidade acerca do Cristo, que pretendera conhecer melhor e que fora instruída por fontes sobre as quais Lucas parece um tanto quanto relutante, hesitante. E ele então, a fim de oferecer a essa personagem que pretendia conhecer melhor o Cristo, ele, Lucas, após uma acurada investigação, após ter examinado com mais precisão e detalhes sobre o Cristo e depois os seus apóstolos, oferece a Teófilo aquele que seria um retrato no seu entendimento perfeito, definitivo, muito bem fundado e consistente acerca do Cristo. Ora, o que me chama muito a atenção é que só conhecemos praticamente de Lucas essas duas obras. Se perguntássemos qual for a importância de Lucas na história do cristianismo, intuitivamente nos viria à mente esses dois livros. Sua maior importância foi ter escrito um evangelho e um livro. Um evangelho contando a vida,
obra, ministério de Cristo, e um livro contando a obra dos seus seguidores, dos apóstolos. E todo este labor, Lucas o faz apenas para um homem, apenas para a salvação de um indivíduo, Teófilo. Portanto, a maior obra lucana, o maior empreendimento, por assim dizer, que Lucas realizou na história do cristianismo foi ter escrito 2 obras para a salvação de um homem apenas, Teófilo. Ora, e quanto nós devemos aprender com Lucas? Nós que, principalmente nós obreiros, que temos esta inclinação para um evangelho de massa, para um evangelho de multidão, para um evangelho voltado para grandes auditórios. Lucas vai na contramão desse espírito, porque ele praticamente dedicou o melhor de si para salvar um indivíduo. Já dizia alguém que aquele que consegue salvar um homem apenas, ganhou para si praticamente todo o mundo. Ora, Lucas é esse homem que entra para a história do cristianismo, consagrando o melhor dos seus talentos e dos seus dons para legar, para proporcionar a uma só figura o caminho para se chegar ao Cristo e, consequentemente, a salvação. Ora, inconscientemente, Lucas de alguma forma estaria levando outras tantas multidões, outras tantas incontáveis personagens, figuras até o Cristo. Mas conscientemente ele fez isso para salvar uma só pessoa. Portanto, que nós possamos seguir o seu exemplo e dedicarmos o melhor de nós, o máximo de nós. Certamente não salvaremos multidões. Ora, mas se Cristo colocar diante de nós um indivíduo apenas, que nós possamos dedicar a ele o melhor de nós, todos os nossos talentos, a fim de que, por meio deles, este indivíduo chegue ao conhecimento e conhecimento pleno de Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.